Olá, você acompanha a partir de agora mais um Momento ABEA e hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante, porque a gente veio acompanhando aí a reforma trabalhista, muita gente ficou preocupado, muita gente ficou insatisfeito, ficou com medo e hoje a gente vai falar com o Tarso da LTA. Aí você fala assim, mas o que tem a ver o Tarso com isso? Não é segurança do trabalho? Não são exames admissionais e demissionais? Tem tudo a ver, gente, porque a gente está falando de reforma trabalhista e a gente está falando da segurança do trabalhador e tudo isso acaba englobado, não é verdade? Exatamente. A reforma trabalhista, ela veio, alguns dizem que veio para melhorar algumas coisas e realmente melhorou algumas coisas e outros dizem que está atrapalhando em algumas outras coisas. Em relação ao empresário, eu acredito que vai melhorar um pouquinho para o empresário, porque se tornou uma relação mais igualitária em relação às ações trabalhistas, né? E em relação aos exames, a gente acredita que vai tornar, que a empresa vai ter que ter um pouquinho mais de responsabilidade em cima dos exames ocupacionais, né? Exame admissional, que é o pré-admissional, né? O demissional, os periódicos, né? Então a empresa vai ter que ter um pouquinho mais, além de todo cuidado que já tem que ter, né? Vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado em relação a esses exames. Entendi. A medicina ocupacional, a medicina do trabalho. Bom, então vamos entender isso direitinho. Quando eu entro numa empresa, a empresa é obrigada a me pedir os exames, eu devo pedir isso para a empresa? Como que funciona isso? O que a lei fala com relação a isso? Em relação a essa legislação não mudou nada. A empresa ela ainda é obrigada a fazer todos os exames ocupacionais daquele trabalhor para qualquer ramo, independentemente do ramo que ela está atuando. Se aquele trabalhador ele vai estar apto para trabalhar, para exercer aquela função. Então, por exemplo, se a gente falar da engenharia, como o programa ele é voltado para a engenharia, para saber se um pedreiro ele está apto para fazer aquela atividade, para saber se um servente está apto para fazer aquela atividade, ou um pintor, ou um pedreiro subir em um ambiente alto, né? Trabalhar em altura. Então, tem exames específicos que o trabalhador precisa fazer. E esses exames vão dizer para a empresa se aquela pessoa pode exercer aquela atividade. Entendi. E isso ainda é obrigatório, não mudou nada. É uma questão realmente de segurança, né? Porque como você falou, de repente eu sou uma pessoa que eu tenho um determinado problema, não posso ficar no andaime, não posso ficar numa plataforma, não adianta eu querer fazer o trabalho porque vai dar problema. Exatamente. Existem empresas ou empresários que não têm essa preocupação. Eu costumo citar alguns exemplos. E a gente, na segurança e na medicina do trabalho, a gente trabalha com a possibilidade de ocorrer alguma coisa. Sim. Então, eu costumo citar alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma vida estressante, ela tem problema em casa, ela tem problema de glicemia, ela tem um problema cardíaco. Então, essa pessoa ela não pode trabalhar em altura. Por exemplo, se a gente está citando altura. Ela pode passar mal. Imagine ela lá em cima do andaime, a mais de 2 metros de altura, ela está com todo esse problema, com todo esse estresse, fora ou dentro do trabalho, ela passa mal, ela tem um mal súbito em relação à hipoglicemia, ela desfalece lá em cima, cai, morre. Isso é uma responsabilidade da empresa. Sim. Né? Então, para saber se essa pessoa pode efetivamente trabalhar nesse ambiente alto, ela precisa fazer alguns exames. E esses exames são descritos em um outro documento que a gente elabora aqui também, que é o PCMSO, é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Entendi. Toda empresa é obrigada a fazer. Você falou, né? Às vezes a pessoa está com um problema em casa, eu acho que até entra a questão psicológica aí, né? Tem exame com psicólogo também? Esse tipo de exame não tem, mas tem um acompanhamento que a empresa julga necessário. Se ela julgar necessário fazer esse acompanhamento, já vem do RH. Então, aquela triagem que é feita no RH é feita normalmente por um psicólogo, né? Que já vai avaliar isso. Que já vai avaliar isso. Agora, saber se a pessoa tem alguma inaptidão para aquela atividade são só exames ocupacionais mesmo, da medicina do trabalho. E isso é segurança para o trabalhador também. Exatamente. Né? Às vezes a gente vê as pessoas falando assim, está muito difícil conseguir um emprego. E aí a gente até entra numa outra questão.
não consegue emprego porque não tem qualificação. Exato. Não consegue emprego porque não tem experiência. E não consegue o emprego porque não tem o que você acabou de falar, a aptidão para desenvolver aquele determinado trabalho. Né? Então, tudo caminha junto. Exatamente. A gente tem visto algumas pesquisas. No Brasil, a gente costuma dizer muito superficialmente que está faltando emprego. Não está faltando emprego, está faltando pessoas qualificadas. O emprego tem bastante até, mas a qualificação da pessoa ou do trabalhador está faltando. Então a gente está tendo um desequilíbrio aí. Está tendo muita pessoa, muita gente para trabalhos de um nível de escolaridade mais baixo, e isso está sobrando pessoas, mas para um nível de escolaridade um pouquinho mais alto está faltando pessoas. Então o Brasil não está faltando emprego, está faltando pessoas qualificadas. A segurança e a medicina do trabalho também entra aí por conta dos treinamentos das pessoas. A pessoa ela pode ser treinada para ser um operador de máquinas, um operador de pá carregadeira, um operador de bobcat, uma mini escavadeira. Ele pode ser treinado para várias máquinas, para trabalhar em altura, para N situações. E a segurança do trabalho está aqui para realizar esse treinamento. E assim, até da atividade mais básica até a mais complicada, todas elas têm um certo risco. Todas elas têm um certo risco. Todas elas vai ter alguma coisa. Exato. Eu costumo citar, eu pego perícias também, que eu sou perito também, e às vezes eu cito em perícias o seguinte: eu tenho dois ambientes, por exemplo, um safrista, uma pessoa que está lá capinando no sol, debaixo do sol quente, nossa região muito quente. Às vezes essa atividade é muito menos penosa do que a atividade de um bancário dentro do ar-condicionado, porém ele tem um nível de estresse tão grande que ele sofre muito mais ocupacionalmente do que aquela pessoa que está sob uma atividade de capina, por exemplo, sob o sol, que ele pode efetivamente parar aquela capina e descansar debaixo de uma árvore. E ele não tem estresse praticamente nenhum naquela atividade. Então, se a gente for comparar grosseiramente, a atividade do bancário dentro de um ambiente confortável, que é o ar-condicionado, uma cadeira bem regulada, ele é muito mais penoso do que a atividade de uma pessoa que está só capinando, que não tem estresse quase que nenhum, e pode descansar debaixo de uma sombra de uma árvore. E geralmente quase não se leva isso em consideração, né? Principalmente o empregador, né? Ele, às vezes ele não consegue enxergar essa diferença. Exato. O estresse do dia a dia também é muito preocupante. Muito preocupante. Né? O estresse do dia a dia, ele tem que ser avaliado, ele tem que ser avaliado o estresse no trabalho também, porque hoje a gente está vendo um monte de ação por assédio moral, assédio no trabalho, esse tipo de situação de forçar o trabalhador. Hoje está todo mundo precisando trabalhar, isso é fato, mas tem situações que você está forçando o trabalhador a fazer atividades e a ser tão pressionado, e a gente vê isso muito em banco, ser tão pressionado com metas a serem cumpridas que a pessoa ela se desgasta de uma tal forma que ela não consegue trabalhar mais. Exatamente. Mesmo aquele ambiente tendo muito menos riscos aparentes dentro de um banco do que uma pessoa capinando ali, tem risco do sol, calor, tem risco de acidente com animais peçonhentos. Então, o ambiente, talvez ele não é tão agressivo assim quanto a atividade dele, né? Agora, uma coisa que a gente viu aí que gerou polêmica na reforma trabalhista foi o seguinte: o que a reforma dizia com relação às grávidas. Exato. Né? Principalmente com relação à insalubridade. Sim. A grávida, ela pode pedir um exame para mostrar que aquele ambiente dela não é propício para o trabalho dela? Como que funciona isso? Essa questão da grávida em ambiente insalubre, a lei em si ela foi criada para que haja um acordo entre as duas partes, de não ficar tão engessado quanto era antigamente, antes de novembro agora. Então, o que a grávida pode fazer numa condição que ela está entendendo que ela está prejudicando a gravidez dela? Ela pode pedir que o médico dela examine para saber se aquela gravidez é de risco, associando com o ambiente que ela está exposta. Sim. Ela, de qualquer forma, ela não vai poder estar exposta a um produto químico, por exemplo, um produto químico que pode gerar algum problema para o bebê dela. Isso, está claro, não pode.
Mas de quem tem que partir disso? Dela e do médico dela. E aí o médico dela vai prescrever que ela não pode ficar naquele ambiente. Agora, um ambiente insalubre são vários. Por exemplo, um ambiente ruidoso. Esse ambiente ruidoso, ela pode trabalhar nesse ambiente ruidoso e sem fazer mal para o bebê dela, desde que ela se equipe. Por exemplo, com os EPIs, com o protetor auricular. Porque o ruído está afetando o conjunto auditivo dela e não do bebê. O bebê está num ambiente mais protegido ali e o ventre da mulher é para isso mesmo. Então, há ambientes que ela pode efetivamente trabalhar. A legislação trabalhista ela veio para corrigir algumas distorções desse tipo, entendeu? Antigamente não podia de forma nenhuma. Aliás, né, voltando à questão do IPI, a gente até conversou em um outro programa, a gente vê que muitas pessoas falam assim, não vou usar o IPI porque incomoda. Desconfortável. Não vou ficar com esse protetor auricular, tá enchendo o saco isso daqui, vou tirar. E aí? A mesma coisa que a gente estava falando do óculos antes de começar, né? Gente, é a proteção, é o que vai te garantir. Se acontece, com relação ao protetor auricular, a pessoa vai perdendo a audição ao longo do tempo, ela não tem como, reverter isso e nem reclamar da empresa porque ela não quis usar. Exatamente. Agora, num ambiente de trabalho que você tem que usar um óculos de proteção e você não usa e acontece um acidente, a culpa é do funcionário. Então, a gente tem várias... É até bom a gente entender isso. Tem vários entendimentos sobre isso. A empresa ela é obrigada a manter um ambiente saudável para o trabalhador. Se ela não consegue manter, ela tem que neutralizar ou gerenciar esse ambiente através dos EPIs. Mas também ela é obrigada a treinar o trabalhador para que ele use efetivamente, ela é obrigada a cobrar e é obrigada a trocar. Então, a gente falar que é totalmente culpa do trabalhador, muitas vezes não é. Porque às vezes a empresa ela não dá a condição para que aquele trabalhador ou use aquele EPI ou use de uma forma correta. Por exemplo, uma máscara, um protetor facial, um respirador facial. Se a pessoa não for treinada para aquilo, ela não vai ser eficiente. Então, a pessoa com barba, como eu estou hoje, não é para usar máscara, por exemplo, né? Porque vai passar entre os pelos aqui, vai passar o ar, o contaminante. Agora, a pessoa ela tem que se conscientizar de que aquilo é um bem para ela e ela tem que utilizar. Essa questão de ser desconfortável da pessoa não utilizar, isso é costume. Eu já dei muito treinamento e já verifiquei que é assim mesmo, que a pessoa ela se acostuma a utilizar. Um protetor auricular, por exemplo, se ela começar a utilizar aquele protetor, ela vai se acostumar de uma tal forma que ela não vai querer tirar mais. Não vai querer ficar sem. Exatamente. Então, é uma questão de costume. E está aqui, de novo, a segurança do trabalho para treinar esse trabalhador, para mostrar para ele que aquilo faz bem para ele e que é um bem para ele. É uma saúde para ele, é uma conservação da saúde dele. Então, e dentro da empresa tem a CIPA para garantir isso. Exatamente. Tem empresas que tem CIPA, tem empresas que tem o próprio SESMIT, né, que é o Grupo de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, tá ali para aquilo mesmo, é para isso que serve. Então, quer dizer, é uma questão de responsabilidade, tanto da empresa quanto do empregado, cada um tem que fazer a sua parte. Bom, Tarso, foi um prazer estar aqui com você de novo. Olha, o tempo passa rápido quando a gente conversa muito, né? Mas eu quero te agradecer por nos receber e tirar essas dúvidas, né? Porque com relação ainda à questão da reforma trabalhista, ainda tem muita gente com dúvida. E eu acho que quando diz respeito à medicina do trabalho, a gente tem que estar ciente também. Então, muito obrigada. A gente tem que cuidar da saúde do trabalhador sempre. Eu que agradeço. Isso aí, obrigada mais uma vez. E olha, hoje a Débora não está aqui com a gente, a nossa presidente, mas com certeza está em casa assistindo o programa e, claro, na próxima semana estará conosco aqui também no Momento ABEA. A gente vai ficando por aqui e, como você viu aí, né, o Momento ABEA levando informação para a nossa população a respeito de assuntos aí que todo mundo quer conhecer. Não se esqueça, na próxima sexta-feira, às 20h30, a gente volta a se encontrar aqui na Vale TV com mais um Momento ABEA. Até lá!